caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que alegria encontrá-lo diante do televisor mais uma vez. Obrigado pela sua audiência. Você é a razão do nosso esforço para possibilitar todos os dias uma catequese aprofundada sobre a nossa fé católica apostólica romana, programa sobre a responsabilidade do ordinariado militar do Brasil. No programa anterior, vimos uma das muitas divisões de pecados, quais os tipos de pecados, como eles se manifestam, como eles se apresentam, como eles se revelam na nossa vida. Vimos a distinção, pecados de pensamentos, de palavras, de atos e de omissões. Mas os pecados podem ser divididos de outra forma. Vejamos outras divisões de pecado. Isso é importante para a gente perceber que pecado não é apenas cometido, manifestado de uma única forma, em um único contexto, numa única situação. Não há uma padronização do pecado. O pecado não se encaixa apenas em uma categoria, em uma modalidade ou poucas modalidades, mas muitas modalidades. Catecismo da Igreja Católica, número 1853. Os pecados podem distinguir-se segundo o seu objeto, como todo o ato humano, ou segundo as virtudes a que se opõem, por excesso ou por defeito, ou segundo os mandamentos que violam. Também podem agrupar-se segundo outros critérios, os que dizem respeito a Deus, ao próximo, à própria pessoa do pecador, pecados espirituais e carnais, ou ainda pecados por pensamentos, palavras, obras ou omissões. A raiz do pecado está no coração do homem, na sua vontade livre, conforme o ensinamento do Senhor. Do coração é que provém pensamentos malévolos, assassínios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos, maledicências, coisas que tornam o homem impuro. Mas é também no coração que reside a caridade, princípio das obras boas e puras, que o pecado ofende. O texto é muito feliz e traduz uma ideia de fundo. O demônio, autor do pecado, é muito criativo. O que ele propõe para que o homem faça ou não faça, diga ou não diga, pense consentindo ou omita-se, que ofende a Deus, é muito criativo. Ele não propõe apenas uma única forma. Na verdade, eis o pensamento do demônio. Faça o que quiser, do jeito que você bem entender, contanto que ofenda a Ele, que desobedeça a Ele, que desagrade a Ele, desrespeite a lei, ofenda a lei. Isso é o que pensa o demônio. Então, as distinções de pecado, elas variam de acordo com a matéria, de acordo com o objeto, de acordo com o instrumento, de acordo com a circunstância, de acordo com o contexto. O pecado é uma realidade, infelizmente, multifacetada. E essa realidade assombrosa, porque parte do coração do homem que, com o pecado, torna a criatividade que Deus lhe deu cada vez mais assustadoramente mais criativa, e isso se traduz concretamente em uma multiplicidade sem fim de pecados. Mas o texto conclui falando também que é do coração do homem que brotam as boas obras e puras, que o pecado ofende. Se existe multiplicidade do pecado, existe uma multiplicidade também de virtudes. A capacidade que Deus nos deu para criar pode ser aplicada para o mal, pecado, ou para o bem, a virtude.